Amado, abra comigo a tua Bíblia nesta noite, no Evangelho segundo escreveu João, em seu capítulo de número 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, em seu capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Enquanto você procura, eu quero aqui justificar a toda a igreja, como já fiz ao pastor, a minha ausência na Santa Ceia do sábado passado, no domingo passado, no culto de quarta-feira. Está diante de vocês alguém que é testemunha da graça, porque é só pela graça que eu estou aqui nesta noite. Porque está diante de vós um homem que está enfrentando a tal da pneumonia, e eu nem sei como eu estou conseguindo falar, mas a gente sabe que é o Senhor quem nos fortalece e nos dá graça. Fui medicado, estou medicado, mas não foi fácil essa semana que passou, muito complicado, tosse muito intensa, mas para a glória do nome de Jesus, o mal está indo embora e o nome do Senhor vai ser glorificado nisso. Então está aqui justificada a minha ausência, junto aos irmãos da igreja, no nome de Jesus. João capítulo 2, a partir do verso 1, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Quem estava ali? E foram também convidados, foram Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe então disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Fecha os seus olhos comigo. Pai, eu oro ao Senhor nesta noite, como de costume o faço, para que o nosso coração seja a boa terra para a preciosa semente que é a tua palavra. Vem falar conosco, Jesus, esta noite, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir, aprender e receber do Senhor, para que saiamos daqui alimentados pela tua palavra e um pouco mais amigos de Deus. Que não saia da minha boca, Senhor, nenhuma palavra que não seja guiada pelo teu Espírito Santo, e que essas palavras sejam temperadas com sal e promovam a edificação daqueles que as estarão ouvindo. Fala conosco, fica conosco e permanece conosco no bendito e maravilhoso nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nesta noite nós estamos diante de uma passagem bíblica que acredito eu seja de conhecimento de todos, mas com a ajuda do Espírito Santo eu quero transmitir ao seu coração algumas lições muito interessantes que eu aprendo quando leio esse capítulo bíblico. A Bíblia Sagrada vai intitular esse como o primeiro milagre operado por Jesus, o primeiro sinal em que ele manifestou a sua glória. E eu quero que você esteja com o coração aberto e a mente bem atenta para você entender o que Deus vai falar comigo e com você essa noite. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus e seus discípulos foram, assim como Maria, convidados a estar em bodas em Caná da Galileia. Bodas, para que fique bem claro e mais fácil o nosso entendimento, vai falar de uma festa de casamento. E para que você vai se familiarizando com esta festa, uma festa de um casamento judeu até os dias de hoje dura em média, no mínimo 7 dias de festa. É o que nós hoje chamaríamos daquela festa de arromba. É uma festa que você pode fechar quarteirão. É uma festa que se estende por no mínimo 7 dias. Mas tem um detalhe interessante: os pais do noivo, da noiva, os anfitriões da festa,
não podem deixar faltar comida e nem bebida para todos os convidados. Ou seja, eu posso fazer uma festa de 15 dias, mas não posso deixar faltar alimento e bebida para que aqueles que estejam presentes se alimentem e bebam. Agora a Bíblia vai dizer, e isso me chamou a atenção, a primeira coisa que me chamou a atenção nessa leitura é, a Bíblia, João, o escritor, ele vai colocar Maria no cenário antes de falar de Jesus. E isso me chamou a atenção. Eu falei, Deus, por que é que Maria vai entrar na história antes de Jesus? Porque se você leu e prestou atenção à leitura comigo, a Bíblia fala no primeiro verso que estava ali a mãe de Jesus. Só no verso 2 é que João vai dizer que Jesus e os discípulos também haviam sido convidados. E a primeira coisa que o Espírito Santo me ensinou e que eu espero que você guarde no teu coração é: entenda que todas as vezes que eu convido um pai, eu convido uma mãe, eu convido um anfitrião de uma casa, o chefe de uma família, eu estou obrigatoriamente convidando a família inteira. Quem me convida para almoçar na sua casa num dia de domingo, fique à vontade para isso, já fica sabendo que vou eu, vai a minha esposa e vai 2 filhas gêmeas ainda. Quem convida o pai, convida a esposa, convida os filhos, entende isso? Por que é que João vai colocar Maria primeiro? Porque João está querendo fazer com que você entendamos. Jesus tinha o direito legal de estar naquela festa. Por quê? Porque a mãe já tinha sido convidada. Mas ainda assim, João vai frisar o detalhe de que ele também foi convidado. E por quê? Porque mesmo tendo o direito, por ser Deus, Senhor, Criador, de entrar na minha e na sua vida e mudar tudo de lugar, ele não faz se não for convidado a fazer. Ele tinha o direito de estar ali porque a mãe estava, mas ele só estava porque foi convidado. Então entenda que o seu filho vai chegar um momento que por mais que você ensine no caminho, ele vai precisar convidar Jesus para entrar na sua casa. Pode entender que por mais que você ensine a sua família a servir ao Senhor, vai chegar um momento em que ela terá que tomar a atitude de convidar Jesus para entrar na sua casa. Por quê? Porque por mais que ele tenha o direito por ser Deus, de enfiar, deixa eu usar um linguajar bem simples aqui, de meter o pé na porta, entrar, trocar tudo de lugar, quebrar todas as paredes, ele não faz, se nós não permitirmos que ele entre. Por isso que o nosso Deus é tão educado ao dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Agora, entenda o detalhe desse verso. Ele não está dizendo que vai entrar na minha e na sua casa para tomar um café. Ele entra na minha e na tua casa para cear. E ceia fala de intimidade. Sabe como é que é a ceia do judeu? Judeu não ceia como a gente, cada um com um cálice na mão, não. É um cálice único, um bebe, passa para o outro. Quem já visitou Israel, quando chega na casa de alguém para beber água, vem uma bacia, uma concha, você coloca aquela concha, leva a boca, bebe, e para onde vai a concha depois? De volta para a bacia. O próximo vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque eles denotam nisso intimidade e comunhão. Você coloca a boca no mesmo copo qualquer um, mas o teu marido você coloca, do filho sim. E por quê? Porque com ele você tem comunhão. O que Deus está dizendo para mim e para você é que quando Ele quer entrar na minha, na tua vida, não é para tomar um café, porque visita entra no máximo na copa ou na sala. Ele quer ser aquele que tem intimidade para entrar em todos os cômodos da sua casa e fazer a mudança necessária, operar o milagre necessário, mudar tudo de lugar. Por quê? Porque Ele quer fazer de você não apenas um lugar de visitação, Ele quer fazer de você a morada do Espírito Santo. E para isso Ele precisa às vezes trocar tudo de lugar. Mas Ele só faz isso se você e eu permitirmos. E observe você, vamos trazer para os nossos dias, para o culto específico de hoje. Você já percebeu como tem cultos em que parece que nós sentimos tanta glória de Deus, que nós às vezes saímos dizendo, esse culto foi um culto mega top, power pentecostal. Mas no domingo seguinte a gente sai dizendo, meu Deus, que culto xoxo, parece que faltou alguma coisa, parecia que estava todo mundo com frio ou velando alguém, que coisa chata, que culto meio brocochô. Ei, quem faz o culto não é quem canta, quem faz o culto não é quem prega, quem faz o culto é aquele que vem com o coração quebrantado, entendendo diante de quem está. Então se o culto não está bom para você, eu te convido a abrir seu coração e adorar, porque Ele está presente nessa noite para mudar a história da minha e da sua vida. Agora a Bíblia vai dizer que Jesus, convidado com os discípulos, estava presente na festa.
Mas em um determinado momento dela, o vinho acabou. Agora observe que quando o vinho acaba, o papel de chegar a Jesus dizendo não tem vinho, era de quem o convidou, dos anfitriões da festa. Eu imagino os pais dos noivos olhando para um lado e para o outro, tentando encontrar, será que tem alguém que possa vender vinho? Vamos até os estoques, vamos comprar com alguém, ou vamos chamar os mais íntimos entre nós, para dizer que não tem vinho, para ver se ele tem um barril em casa, que ele possa nos vender ou nos emprestar, depois nós repomos. Por quê? Porque era vergonhoso para o anfitrião de uma festa, no meio dela acabar o vinho e a comida. Imagine a vergonha que se abate agora sobre os anfitriões da festa, vendo o vinho acabar antes da festa terminar. Mas a Bíblia vai dizer que Maria vai falar com Jesus, e isso é outra coisa que me chamou a atenção. E eu perguntei, Espírito Santo, por que é que foi Maria que foi conversar com Jesus dizendo que não tinha vinho? Por que não o anfitrião? Por que não o dono da casa? Por que não o dono da festa? Sabe por quê? Porque tem muita gente que até convida Jesus para a festa, mas não tem nenhuma intimidade para conversar com ele. Tem muita gente que até tem Jesus na festa, mas não tem nenhuma intimidade para conversar com ele sobre os seus problemas. Conta o problema para todo mundo, mas Jesus não conhece. Desabafa com qualquer um, mas com Jesus ele não desabafa. Conta para todo mundo que a situação está difícil, mas não vai para o joelho conversar com o Senhor que fez o céu e a terra. Eu te convido nessa noite a convidar Jesus para a tua história, mas acima de tudo te convido a ter intimidade com Ele, a conversar com Ele, a desabafar com Ele. Porque se tem alguém que pode resolver o seu problema, é Ele. Ele pode até usar a medicina, mas Ele precisa ser o centro. Como foi cantado aqui nessa noite, Ele é o centro. Não é pecado procurar a medicina, não é pecado procurar um banco para pegar um empréstimo. O pecado é fazer isso sem antes consultar aquele que fez o céu e a terra. Senhor, eu devo ir, Senhor, eu devo fazer. Porque se o Senhor vai na frente, se o diabo não sair da frente com toda a sua capetada, Deus te dá autoridade para passar por cima dele. Porque se Ele mandou, Ele é aquele que te dá o respaldo e a garantia de vitória para a glória do seu nome. O problema é que nós às vezes queremos atrair Jesus para a festa, mas não temos nenhuma intimidade com Ele. Isso me faz recordar de Marta. Lembra de Marta e Maria? Diz a Bíblia que Jesus vai entrar na aldeia de Betânia, e ao entrar lá, Marta vai insistir com Ele até que Ele entre em sua casa. Mas depois que Marta conseguiu a melhor de todas as coisas, que era ter a presença de Jesus dentro da sua casa, a Bíblia fala que agora estava preocupada com muito serviço. Eu imagino Marta olhando para um lado e para o outro, meu Deus, tem Jesus com mais 12, 13, comigo 14, com Maria 15, e com Lázaro que não morreu ainda 16, são 16 pessoas para comer. Eu imagino Marta para lá e para cá, é mais arroz, tem que fazer mais feijão, tem que assar mais cordeiro. Marta desesperada, e Maria, diz a Bíblia, que estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta conseguiu levar Jesus para dentro da sua casa, mas não deu a Ele a devida atenção. E quantos de nós, querido, até levamos Jesus para dentro do nosso coração, quando levantamos a nossa mão e o aceitamos como Salvador, mas depois disso não demos a Ele mais a devida atenção que Ele merece. Vou te fazer uma pergunta que você não responde para mim, é você e Deus. Mas quanto tempo do seu dia você tem dedicado à oração? Quanto tempo do seu dia você tem dedicado à leitura da palavra? Quanto tempo do teu dia você tem dedicado de joelhos dobrados buscando a presença dEle? Você até tem a presença de Deus no seu coração, mas tem dado a ela a devida atenção? Tem buscado a Ele como Ele merece ser buscado? E entenda que quando você busca a Deus, você não está fazendo um favor a Ele, você está fazendo um favor a si mesmo, porque Ele não precisa de nós, mas nós somos total, plena e completamente dependentes dEle. Você tem dado a Ele a devida atenção? Ou como Marta tem ficado preocupada ou preocupado com muitas coisas desse mundo, esquecendo que a mais importante é estar aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. A Bíblia diz que Maria é que vai vir falar com Jesus que não tinha vinho, porque naquela festa ele era convidado, mas não tinha intimidade com quem o convidou. Você tem intimidade com Deus, irmão? Você tem intimidade para falar com Ele? Saber que Ele te ouve e tem intimidade para ouvir a voz dEle falando contigo? Aleluia!
Agora diz a Bíblia que quando Maria vem com uma queixa, com um relato, ela vai ouvir uma resposta que talvez não fosse a que ela imaginava ouvir. Porque ao dizer Jesus não tem vinho, Jesus não vai chamar ela de mãe. Isso aqui também me chamou a atenção. Porque até a presente data, minha mãe já está com 72 anos de idade. Mas ai de mim se chamar minha mãe de mulher, como Jesus chama Maria aqui. Ele vai dizer: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ai de mim. Mulher, eu sou tua mãe. Sabe quem inventou o drone? Foi minha mãe. Minha mãe tinha um tio, irmão, com furo no calcanhar, um preguinho de baixo. Mas se falava que ia te acertar, você podia correr e esconder atrás da parede. Eu não sei como aquele tio fazia curva e te achava atrás da parede. Até a presente data, ai de mim, se não tratar minha mãe com o devido respeito. Eu estou velha, mas o bracinho ainda levanta e tem a altura da cara. É assim que funciona. Respeita. Mas Jesus agora vai dizer: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria podia dizer: como é que é? Tu saiu daqui. Mas a Bíblia fala que Maria vai sair de cena. E essa atitude de Maria me ensina uma lição interessante. Maria era mãe. Mãe tem intimidade com o filho, irmão? Sim ou não? Tem ou não? Sim ou não? Mas mesmo tendo intimidade com ele, ele não atendeu ao pedido na hora que ela pediu. Sabe o que eu aprendo aqui? Por maior que você pense ser a tua intimidade com Deus, Ele só vai fazer quando chegar a hora dele. Não, mas eu vou até lá porque eu sou mãe e na hora que eu clamar Ele vai atender. Eu vou até lá porque eu sou pastor, evangelista. Eu vou até lá porque eu estou na igreja em todo culto. Eu vou até lá porque eu canto. Eu vou até lá porque eu prego. Eu vou até Ele porque... Tu prega? Quem te deu o dom? Tu canta? Quem te deu o dom? Tu tem vida? Quem te deu a vida? Tu tem a oportunidade de estar de pé diante da minha igreja? Quem te coloca lá? Entenda, você não tem nada para oferecer a Ele. Você não tem mérito nenhum para poder jogar na face dEle. Você não pode chegar dizendo: o Senhor tem que fazer porque eu te sirvo, o Senhor tem que fazer porque eu dizimo, o Senhor tem que fazer porque eu sou. Não, não, não. O Senhor vai fazer porque Tu és Deus, e as Tuas misericórdias se estendem de geração a geração. E é confiando na Tua misericórdia que eu clamo: Deus, tem misericórdia de mim. Não porque eu mereça, não porque eu tenho intimidade, mas porque o Senhor em todo o tempo é bom. Mas ei, entenda, por maior que seja a tua intimidade com Deus, Ele só vai fazer no tempo dEle. E muitos de nós às vezes temos nos frustrado com isso, porque estamos aguardando as coisas no nosso tempo, achando: Deus, já tem tantos anos que eu oro, já tem tantos anos que eu te sirvo, já tem tantos anos que eu prego, já tem tantos anos que eu faço, e eu não vejo acontecer. Ei, Deus só vai fazer no tempo dEle. E existem muitas coisas que de repente nós, eu, você, vamos morrer frustrados por não termos realizado. E por quê? Porque Ele não é bom? Pelo contrário, justamente por ser bom, é que Ele não vai atender a todos os nossos pedidos. Porque há caminhos que para o homem parece bom, mas o final são caminhos de morte. De repente Deus ainda não te deu a moto, porque Ele conhece você, meu jovem, e Ele sabe, se Ele te der uma moto hoje, você vai estar debaixo de um caminhão amanhã. Às vezes o não de Deus é um milagre para a tua vida, é um livramento para a tua vida. Então entenda, por maior que seja a tua intimidade com Ele, Ele só faz do jeito dEle e no tempo dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Maria veio com um problema, e eu te convido a vir com seu problema diante do altar. Mas ei, venha disposto a ouvir a resposta do céu do jeito que ela vier, porque a resposta do céu é sempre melhor. Ah, mas eu não estou entendendo. Vontade de Deus não é para ser entendida, é para ser aceita. Ele faz hoje, você entende amanhã, e amanhã você vai compreender: eu não estava entendendo, Senhor, mas agora eu sei que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não estou entendendo agora, mas amanhã o Senhor vai me fazer compreender que Ele estava no controle de tudo.
Vem com o seu problema, mas seja disposto a ouvir a resposta do jeito que ela vier. E quando Maria ouve a resposta, agora ela vai sair de cena e vai dizer aos empregados: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Eu respeito muito Maria. Primeiro porque foi a mulher que gerou o meu Salvador. E segundo porque ela deu um conselho que se nós seguirmos à risca, nós seremos grandemente abençoados. Fazei tudo o que ele vos disser. Mas observe que ela entrou primeiro na história, apareceu no meio da história, mas depois da resposta de Jesus, Maria não vai aparecer mais. E é aí que Jesus vai começar a operar o milagre. Sabe o que eu entendo aqui? Existem muitas situações na minha e na sua vida que Deus ainda não operou. Sabe por quê? Ele está esperando você sair de cena. Mas, querido, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Tem muitas coisas que o meu e o seu Deus ainda não fez por nós, porque Ele está esperando que eu e você saiamos de cena. Porque nós clamamos a Ele, dizemos entregar a Ele, mas insistimos em querer fazer do nosso jeito. Tem pessoas que querem até ensinar Deus a trabalhar. Deus, se o Senhor fizer assim, aquele homem se converte. Deus, se o Senhor tocar ali, aquele homem, o Senhor liberta. Ah, se o Senhor fizer assim, o meu filho vem para a igreja. Ah, se o Senhor fizer assado, a minha mulher se converte. Ei, Deus não precisa de ajuda. Deus só precisa de obediência. Sujeitai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Você precisa estar sujeito à vontade e ao tempo dEle. Clamou, agora já não é mais com você, é com Ele. O Salmo 37 verso 5 diz: entrega o teu caminho ao... Faz o que agora? E o mais? Quem vai fazer? Então por que você está insistindo em fazer do seu jeito? Você vem com problema, mas quer. Chega na igreja: Senhor, aquela situação, faz de conta que o meu lenço aqui é o teu problema. Toma nas tuas mãos, opera o milagre, eu entrego. Recebe a bênção apostólica, termina o culto, passou pela porta: meu Deus, o que eu vou fazer? Tem misericórdia. Reparou? Para onde voltou o problema? Entenda, querido, na sua mão é só um problema, mas na mão dele é a oportunidade dele fazer o nome dele ser glorificado. Tudo depende da mão em que está. Uma bola de futebol na minha mão é só uma bola, mas essa mesma bola na mão do Messi, do Cristiano Ronaldo, assinada, autografada, vale milhões. Mas não era a mesma bola? Era. O que mudou então? A mão. Então na sua mão é só problema, na sua mão é só dor, na sua mão é só luta, mas a mão dele é a oportunidade dele fazer você entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O segredo é que nós queremos entregar, mas queremos ficar na frente. Deus faz assim, Deus faz assado. Se Deus fala: eu vou levar para o leito para salvar, meu Deus, não faz isso, eu amo tanto meu marido. Se Deus precisar levar para o leito, deixa levar. Porque lá no leito Deus salva, Deus transforma, e aquele que hoje traz vergonha, amanhã está aqui pregando a palavra, trazendo dupla honra para a glória do Senhor. Deixa Deus fazer do jeito dele. Sai de cena. Maria não aparece mais na história, porque agora quem vai tomar a conta de tudo é Ele. E Ele vai dar ordem aos empregados, ao observar que junto à parede haviam 6 talhas de pedra, que eram usadas para colocar água para a purificação dos judeus. Você sabe como é que funciona a purificação dos judeus? Todo mundo aqui já ouviu falar daquela mulher que chorou aos pés de Jesus, enxugou com os cabelos, derramou unguento. Lembra disso? Lembra quando Jesus estava na casa de Simão, o leproso, que ele disse: Simão, tem um negócio para te falar. Quando eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés, as mãos, mas essa mulher, desde que eu cheguei, não canso de lavar meus pés com a lágrima e enxugar com os cabelos. Você não me deu um beijo, mas essa mulher, desde que eu cheguei, não para de me beijar os pés. Água para a purificação dos judeus era costume entrar numa casa, lavar as mãos, jogar um pouquinho de água nos pés, passar um pouco de água sobre a nuca para tirar a poeira do deserto. Eu posso então dizer que aquelas não eram águas filtradas, limpas, minerais, mas Jesus mandou encher aquelas talhas com água.
E os empregados, ouvindo que Maria tinha dado o conselho, tudo que ele mandar obedeçam, eles vão encher. E a Bíblia vai fazer questão de frisar que eles encheram até em cima. Eu aprendi algo interessante sobre esse até em cima. Porque a Bíblia diz que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Então se está escrito aqui tem um propósito. João podia dizer, eles encheram. E eu entenderia, estava cheia. Mas ele faz questão de frisar que encheram até em cima. E por quê? Porque quem determina o tamanho do milagre que nós vamos viver não é Deus. Pasme você. Quem determina o tamanho do milagre que eu vou viver é a minha fé. Se eu encher aquelas talhas até o meio, eu terei meia talha de vinho. Se eu encher um quarto de vinho. Mas se eu encher até em cima, eu terei toda a talha cheia de vinho. Então quem determina a quantidade de vinho que vai ter na tua vida é você. E eu te pergunto, como é que está a tua talha essa noite? Está cheinha para ele transformar de vinho novo? Se não está, começa a encher ela. Como eu faço isso? Adorando a Ele, exaltando a Ele, bendizendo e engrandecendo a Ele, porque Ele te deu o fôlego de vida e o privilégio de estar na presença dEle. Eles foram encher as talhas até em cima, e diz a Bíblia que cada uma cabiam de 2 a 3 metretas, cada metreta era aproximadamente entre 30 e 40 litros, então eu posso dizer que cada uma cabiam cerca de 120 litros de água. Se nós multiplicarmos isso por 6, quem é bom na matemática me ajude aí, deve dar uns 720 mais ou menos. Se eles enchessem só até a metade, 360 litros. Quem determina a quantidade de vinho que vai ter para a festa é quem está disposto a encher a talha até em cima. Quanto mais você busca, mais de Deus você tem, irmão, entenda isso. Tem muita gente que às vezes vem para a igreja, principalmente num culto de domingo, dizendo, meu Deus, o culto de domingo parece que é o melhor culto da igreja, porque é nesse culto que eu quero ver milagre, eu quero ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, eu quero ver o pastor correndo pelo corredor da igreja, né, pastor Daniel? Eu quero ver o pastor correndo, eu quero ver a glória de Deus se manifestando, eu quero ver um paralítico andar, eu quero alguém ver vomitar um câncer para fora. A gente vem para o culto de domingo querendo ver a glória, mas passa a tarde de domingo fazendo o quê? Assistindo o jogo do Flamengo? Xingando às vezes quando o cara perde o gol? E chega aqui e quer ver a glória de Deus descer. Querido, entenda, o fogo ainda desce, mas só desce quando o altar está em ordem. É por isso que muitas vezes você vê o irmão do seu lado chorando, sentindo a presença, e você fica, meu Deus, por que eu não estou? É porque de repente o irmão está enchendo mais a talha dele do que você. E não adianta imaginar que o evangelho vai vir massagear meu ego e o seu, dizendo, me busca mais. Como aquela canção, fecha a porta do teu quarto e ora. Será que você precisa ouvir uma canção para entender que você precisa orar? Será que você precisa ouvir alguém pregar a palavra dizendo, ei, busca mais, Ele está voltando? Todos os dias, em todos os cultos, essa palavra é liberada dizendo, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Mas quando você sai daqui, a sua vida continua a mesma. Não ora, não lê a Bíblia, não busca, não enche as talhas. E Deus está em todo o tempo querendo trazer o vinho da alegria para a tua vida, mas quando Ele olha para a sua talha, ela está seca. Porque não ora, porque não busca. Se você colocar na ponta do lápis quanto tempo eu e você passamos com isso na mão, e quanto tempo com a Bíblia, quanto tempo de joelhos, nós vamos perceber que a nossa talha de repente não tem nem um palmo de água ainda. Mas quanto mais eu buscar, mais a minha talha vai encher. E quanto mais cheio estiver, maior será o milagre que eu vou viver para a glória do nome de Jesus. Agora diz a Bíblia que depois que as talhas estavam cheias, Jesus deu uma ordem àqueles homens dizendo, tirem daí e levem para o mestre-sala provar. Isso aqui me chamou a atenção. Olha para mim, eu vou adiantar para encerrar. Observe que a maioria dos milagres que Jesus operou, Ele sempre orava. Pai, eu apresento esses pães, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando para que esses aqui os escutem, saibam que o Senhor me enviou. Ele orava. Mas agora Ele manda encher as talhas com água, eles enchem, depois manda tirar e levar o mestre-sala. Você não vê Jesus orar pela água. Você não vê Jesus pingar uma gotinha de azeite dentro de cada talha.
Você não vê Jesus colocar o dedinho dentro da água e mexer. Não. Ele só manda encher, e depois de cheia manda tirar e levar ao mestre-sala. Agora olha para mim. Esse era o primeiro milagre visível que Jesus estava operando. Aqueles homens nunca tinham visto milagre. Como crer? Como acreditar? Como tirar de talhas que eram usadas para purificação, para lavar mão de judeu, e levar para o mestre-sala? E sabe quem era o mestre-sala? Para que nós entendamos, fique bem claro, o mestre-sala é o que nós hoje conhecemos como sommelier, aquela pessoa responsável pela degustação do vinho. Provava para saber se o vinho era de boa ou má qualidade. Outra coisa que me chama a atenção aqui é: o único que não pode se embriagar na festa é o sommelier, é o mestre-sala. E aqui agora vai para nós obreiros da casa. A igreja às vezes pode até ser levada, obreiro não. Porque às vezes a igreja, se não estiver ligada, ela vai ouvir qualquer coisa e às vezes dá crédito. Mas os obreiros da casa têm que estar atentos para saber o que está sendo ministrado aqui. Porque nós somos responsáveis pelo vinho que é servido à casa. Você está entendendo isso? Ele era o único da festa que não podia se embriagar. E por quê? Eu nunca bebi. 41 anos de vida, 36 na presença, com 5 anos fui para a igreja, então nunca provei dessas coisas. Não sei qual o gosto da bebida, do cigarro, não conheço. Mas quem já bebeu sabe que depois que está bêbado, qualquer coisa diverte. No início tem que ser o bom, vai pegar o melhor, né? Aquele vinho mais bonito, com mais tempo de velhice no barril. Mas depois que está alegrinho, qualquer coisa, até água com açúcar fica bom. Mas o obreiro de Deus não pode ser assim. O obreiro é o único da festa que não pode ser levado pelo clima do momento. Porque às vezes tem muitos que são levados pelo clima. Já percebeu isso? Se a música é mais agitadinho, irmão, se acende. Se for muito mais tranquilo, irmão, apaga. Ele é igual um pavio que tem que ficar soprando toda hora para pegar fogo. Esse aí é aquele que tem Jesus como visita. Jesus vem de vez em quando e faz ele sentir aquele arrepio. Mas entenda, frio também causa arrepio. Estou falando isso por experiência própria aqui. Sinusite causa arrepio, bronquite causa arrepio. O que eu estou passando aqui causa uns arrepios de vez em quando, uns calafrios. A presença de Deus na minha e na sua vida não vem só para causar arrepio. A presença de Deus na minha e na sua vida vem para transformar a minha vida, vem para mudar a minha estrutura, vem para mudar o meu jeito de pensar. Tudo em mim precisa ser novo. Por quê? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez, é tudo novo. Na vida daquele que tem a presença de Deus, que habita nele, que mora nele, não apenas o visita. Agora entenda aqui, esses homens têm a ordem de pegar essa água, olha para mim, não deixa nada desviar a sua atenção, e levar ao mestre-sala. Mas eles sabiam um detalhe: o mestre-sala conhecia o que era vinho bom. Olha para mim, querido, o mestre-sala sabia o que era um bom e um mau vinho. Não estava bêbado, não teria como confundir uma água suja com vinho bom, estava ciente do que ia fazer. Agora vem aqueles homens com a taça cheia de água tirada da talha. Olha bem para mim, diz a Bíblia que quando o mestre-sala prova, imediatamente ele chama o esposo. Agora, tenta imaginar comigo como é que esses homens foram caminhando até o mestre-sala. Tenta imaginar o que eles foram falando um com o outro. Nós vamos morrer agora. A gente perde o emprego agora. Porque nós estamos pegando da água e levando para o mestre-sala provar. Não, mas não foi ele que mandou. Mas ainda assim, o que vai acontecer? Ei, você precisa primeiro dar um passo na fé. A confiança vem depois. Dá um passo na fé, querido. E no caminhar a confiança vai chegando. Quando você começar a caminhar na fé, você vai aprender a confiar no Senhor, que vai dizer para você: eu vou abrir diante de você todas as portas, eu vou operar na sua vida todos os milagres, eu vou ser contigo todos os dias, até a consumação do século. Dá um passo na fé, a confiança vai vir no caminho.
Entre eles deviam pensar: quando ele provar o que ele vai dizer, nós vamos perder o emprego, teremos os pés amarrados no tronco, chibata, né, Wanderson? Nós vamos sofrer. Mas ei, foi ele quem mandou. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Tem muita gente que não gosta de viver sob autoridade, mas coisa boa é estar sob autoridade. Por quê? Porque se der errado a gente tem a quem culpar. Lá no serviço eu sempre digo isso: ó, pega esse caminhão e faz tal coisa. Ó, esse caminhão aqui, o freio dele não está muito bom. Não, mas só estou avisando, ó, estou mandando um áudio no WhatsApp e já estou salvando a mensagem para ficar registrado. Estou indo, mas o freio não está bom. Bateu, coisa boa. Fulano, bati, te avisei, o freio não pegou. Coisa boa está sob autoridade, porque se der errado você tem a quem culpar. Então, querido, esteja sempre sujeito ao seu pastor, e acima de tudo esteja sempre sujeito ao teu Deus, porque se ele mandou, vai na certeza, não tem como dar errado. Agora eles vão chegar ao mestre-sala, que era o único da festa que não podia se embriagar. E quando ele prova, olha para mim, imediatamente ele chama o esposo. Vem cá. Imagine agora o coração desses homens. Deve ter vindo no Gragomino, aquela campainha que a gente tem no fundo da goela. Tiveram que engolir o coração de volta, agora. E quando o noivo chega, o esposo chega, ele vai dizer assim: rapaz, tem um negócio para te dizer. Em toda festa que eu vou, eles servem primeiro o vinho bom, e depois que já beberam bem, aí eles servem o inferior, que depois que a pessoa está bêbada, ela não sente mais, qualquer coisa diverte. Mas na sua festa tem algo que você fez o contrário, diferente. Por quê? Porque você guardou o melhor vinho para o final. E eu encerro esse sermão nessa noite dizendo para você o seguinte: o melhor de Deus para mim, para a sua vida, não é aqui. O melhor que Deus está guardando para nós, está nos esperando, é no final. Quem ofereceu tudo para o homem não foi Jesus. O diabo é quem disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que Jesus prometeu a mim e a você é: no mundo tereis aflições. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele te prometeu aflição, te prometeu cruz, mas a terceira e mais linda promessa é: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E o melhor Deus está reservando para o final. Você vai andar em rua de ouro, querido. Mas você já percebeu que quando nós como crentes falamos que vamos andar em rua de ouro, tem gente que até ostenta, enche o peito: eu vou andar em rua de ouro. Mas você sabe por que tem ouro na rua de lá? Na rua do céu vai ter ouro, porque lá Deus vai estar mostrando para mim e para você que aquilo pelo que os homens hoje matam e morrem, no céu vai ser pisado, porque não tem valor. Se você quer ir para o céu por causa da rua de ouro, eu te dou o meu pedacinho de rua para você. Se quer ir para o céu para se banhar no rio de cristal, fique à vontade, pode se banhar até na minha parte do rio. Eu estou indo lá é por causa do Cordeiro de Deus que ilumina a cidade, porque o céu não é céu se não tiver Jesus lá. E se Jesus habita na minha e na sua vida, no meu e no seu coração, nós vivemos um pedacinho do céu todo dia. E o melhor está sendo guardado para o final da festa. Você está disposto a ser fiel até a morte? Está disposto a ficar firme aguardando o final? Porque a festa pode até não estar sendo muito boa, mas ei, no final vai ter vinho de alegria para mim e para você. Então ser fiel, porque está chegando a hora do grande finale da igreja. Jesus está voltando. Que Deus em Cristo vos abençoe.